Hoje vamos falar de saúde e de dados. A saúde mental é fundamental para o bom funcionamento das sociedades. Com o aumento da prevalência do burnout, surge a necessidade de abordar questões essenciais, como, por exemplo, podem as empresas utilizar modelos preditivos e dados para mitigar esse problema e promover um ambiente de trabalho saudável? É sobre isto que hoje vamos falar com Cristina Fraga. Voltamos em 10 segundos. O maior evento para os profissionais da indústria farmacêutica em Portugal é já no dia 6 de junho, em Lisboa. Ricardo Batista Leite e Daniel Guedelha são os keynote speakers de um dia que promete muitas surpresas. Todas as informações e inscrições em www.rethinkingpharma.pt. Muito obrigado pelo vosso fantástico feedback. Continuem a enviar-nos as vossas opiniões. E por que não ajudar a espalhar mais conhecimento para todos os cantos do mundo? Para isso, basta dar 5 estrelas no Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Obrigado pelo vosso apoio. Agora, de volta ao podcast Cruzamento. E bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzamento. Hoje, como o Daniel referiu, estamos acompanhados por Cristina Fraga, CEO da MindOut. Vamos saber mais sobre burnout. Olá, Cristina, muito bem-vinda ao podcast. E a nossa primeira pergunta, mais fácil, em 30 segundos, quem é a Cristina Fraga? Olá, André e Daniel, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no Cruzamento. Essa pergunta é complexa e eu vou tentar responder em 30 segundos de uma forma muito engenheira. Portanto, no fórum pessoal, sou uma pessoa extremamente energética, muito criativa, que adoro desafios, sou mãe de 2 crianças, bastante obstinada, sou uma pessoa bastante, digamos, intensa. E adoro brincar, adoro viajar, e adoro conhecer novos mundos e novas formas de pensar e de estar. No fórum mais profissional, costumo dizer que sou workaholic, mas com band-aids. Acho que depois, mais para a frente, conseguimos perceber porque é que eu digo isso. Sou engenheira informática do técnico. Toda a minha vida trabalhei com tecnologia, sou marketeer por treino, um bocado a minha personalidade levou-me para essa área, e tenho um Executive MBA no INSEAD. Trabalhei sempre no mundo corporativo e mais recentemente mudei então para o mundo das startups, onde fundei e criei a MindOut, que é uma health tech startup na área da saúde mental, que é o tema que vamos abordar hoje. Health Tech, exatamente o cruzamento das áreas de saúde, tecnologia que nós procuramos neste podcast Cruzamento. E, Cristina, a saúde mental é um tópico, sabemos, obviamente, cada vez mais importante na nossa sociedade. Alguns dados indicam que mais de 50% da população mundial está prestes a ter um burnout. Cristina, ajuda a nossa audiência e nós próprios a perceber qual a magnitude do problema do burnout na população global e qual o impacto na produtividade, que é sempre dollar value, a importância nas empresas e na saúde dos colaboradores. Olha, Daniel, a pergunta é excelente. Realmente, eu, como disse, que era um workaholic with band-aids, porque eu realmente há 2 anos tive um burnout quando vivia a minha vida profissional no mundo corporativo. E foi quando comecei a fazer investigação relativamente ao tema de como é que eu tinha entrado em burnout, o que é que tinha acontecido, a dimensão do burnout. E realmente os números são muito, muito significativos. Como manifestaste, mais de 50% da população laboral teve no risco de ter um burnout. Eu gosto sempre de traduzir um bocado os números, porque eu acho que a percentagem, às vezes as pessoas não têm noção, mas mais de 50% é mais ou menos 1,6 bilhões, é mais do que a China inteira, portanto é mais do que toda a China com burnout.
Isto é efetivamente significativo. Além disto, o Covid, claro que criou aqui um aumento bastante significativo destes números. Okay? Consequentemente, a Organização Mundial de Saúde, em 2019, catalogou mesmo o burnout como uma doença laboral, ou seja, está mesmo nas listas de doenças. E tem um grande impacto no dia a dia das pessoas, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Consequentemente, tem impacto no dia a dia das empresas, não é? Porque as empresas são as pessoas. E a Organização Mundial de Saúde, com o Stanford, elaborou um estudo que mostrou que mais de $1 trilhão da economia global era perdida em tratamentos consequentes de burnouts e de ansiedade crónica e stress crónico. Portanto, $1 trilhão. Isto são tudo números que são mesmo muito significativos. Além disto, as empresas têm de produzir, não é? E quantos têm as suas pessoas que estão em redline constantemente, isto depois traz consequências, não é? Faz com que haja um aumento de absentismo, faz com que haja uma perda de produtividade bastante significativa no dia a dia e, consequentemente, as pessoas entram em exaustão física, exaustão emocional, perda de foco, alienação, que é a pessoa põe-se de parte, fica mais alienada, como a própria palavra indica, não é? Portanto, deixa de ter as suas soft skills e de participar e de estar na sociedade. E isto tem tudo impacto nas empresas. Cristina, aí fala-se muito em modelos preditivos, em dados, e este é um flagelo que estás a descrever. Como é que podemos ligar estas duas partes? Ou seja, como é que as empresas podem utilizar os dados e os modelos preditivos que estão criados ou que estão a ser criados para identificar e mitigar potenciais casos de burnout entre os seus funcionários e assim reduzir este flagelo? Olha, realmente o avanço da tecnologia e da inteligência artificial veio democratizar e facilitar muito a criação destes modelos preditivos e desta forma as empresas conseguirem atuar trabalhando saúde preventiva. Isto é crucial para um futuro sustentável das empresas e das sociedades. Hoje em dia, por exemplo, na MindOut, nós temos modelos preditivos que permitem que as empresas consigam identificar departamentos que estão em risco de burnout, departamentos que estão em risco de perda de produtividade e desta forma preventivamente atuar para que os resultados das empresas sejam os melhores, garantindo que as pessoas estão sempre bem e garantindo o bem-estar das suas pessoas. Porque se as suas pessoas não estiverem bem, é inevitável, vai ter consequências nas empresas, não é? Portanto, desta forma, conseguem efetivamente mitigar possíveis consequências que são más para as suas empresas, como, por exemplo, a saída de um colaborador, porque muitas vezes o burnout o que é que leva? Ou a licenças, não é? A baixa, e a baixa médica pode ser durante meses ou até anos, ok? Pode levar à saída do próprio colaborador e isto tem custos. Houve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que mostrou que a saída de um colaborador resultante de burnout pode ter até 6 vezes o custo anual daquele colaborador para a empresa. Recrutar uma pessoa nova, até 6 vezes, portanto estão a ver o impacto disto na empresa, além de toda a componente de mudança, não é? De onboarding depois de uma pessoa nova e do impacto da saída de um colaborador pelas razões, normalmente quando um colaborador sai com burnout afeta toda a equipa, não é? Pronto, portanto, isto efetivamente tem consequências. O trabalhar na saúde preventiva faz com que as empresas estejam muito melhores na sua saúde mental, muito melhores na sua saúde como geral. Porque assim, o cérebro, e quando se fala sobre burnout, fala-se sobre alterações no nosso cérebro, ok? Não é só exaustão física, há uma grande perda de eficácia, há uma grande perda de foco,
A nossa memória a curto prazo é afetada. E isto tem tudo consequências. E depois tem consequências também físicas, não é? Pronto, o facto de estarmos exaustos tem consequências nos nossos músculos, nas nossas tensões. Portanto, tudo isto tem consequências. E se a empresa conseguir garantir que está alinhada com as necessidades dos seus colaboradores, muito melhor é para a saúde e bem-estar de toda a empresa. Interessante, Cristina. Eu estava a ouvir-te e o facto que tu referiste anteriormente, já passaste por isto, tu realmente sabes o que é ir através deste processo. E uma pergunta, Cristina, uma curiosidade. Eu e o André trabalhamos em grandes empresas e logicamente o que me veio logo à cabeça é a implementação. E temos a curiosidade de perceber quais é que são, do teu ponto de vista, os principais desafios enfrentados na implementação de programas de prevenção e tratamento de burnout nas organizações, sejam elas pequenas, médias, grandes, sobretudo, aqui uma curiosidade importante, quando se sabe que existe um grande estigma associado a esta condição. Olha, o estigma é uma coisa que tem de ser trabalhada e vou-te ser o mais honesta possível. É trabalhada quando os líderes das empresas a querem trabalhar. Okay. Portanto, eu acho que a liderança, por exemplo, é super importante. E para uma grande empresa poder implementar este tipo de programas, e quando eu digo programas, não é só programas de saúde mental, ok, Daniel? É qualquer programa que esteja relacionado com o bem-estar do seu colaborador. Tem de partir da liderança. A liderança também tem de ser um exemplo. E tem de falar sobre o tema. A melhor forma, e quando, só aqui uma parte, quando eu estava a criar a MindOut, fiz muita investigação, entrevistei centenas de pessoas, entrevistei professores, entrevistei estudantes, entrevistei CEOs, CFOs, líderes de equipas, pessoas que trabalhavam a nível operacional, entrevistei mesmo muitas pessoas. E realmente, tudo o que eu concluí de todas essas entrevistas, a melhor forma para acabar com o estigma é normalizar a sua comunicação. Portanto, é falar sobre o tema. E eu, quando penso, porque é que eu também tive o meu burnout, eu fui culpada do próprio estigma que eu tinha. Okay. Eu não falei sobre o tema. Ou seja, eu não falei sobre o tema na minha empresa, eu não falei sobre o tema até nos meus amigos mais próximos. Eu só disse à minha família e aos meus melhores amigos que estava com burnout. Eu própria vivi sobre o estigma. E ao estudar mais sobre o tema, eu percebi que isso ainda me afundou mais. Portanto, por isso é que eu digo, a liderança é super importante para a implementação destes programas. Porque normalizar a conversa ajuda imenso. Tal como nós temos algo tóxico nas nossas empresas corporativas, é o falar é que vai acabar com a toxicidade. É o falar, é o atuar. Isto é que vai terminar a toxicidade sobre esse tema, não é? Portanto, é super importante quando há implementação sobre este tipo de programas, algum programa que tenha algum estigma, que se fale abertamente sobre o tema. Isto é core. Depois há outro tema que é muito importante na implementação e que a MindOut também tende a levar muito isso, que é o tema da literacia, a educação, ver efetivamente quais são os impactos. Para quê? Para eu, como líder, também poder identificar os alertas, porque há alertas, não é? Não só o nosso corpo, para nós identificarmos os nossos próprios, mas os das nossas equipas. Vão sendo dando alertas. Quando, por exemplo, eu tenho uma pessoa na equipa que não tira férias há 17 meses, isto é um alerta. Eu, como chefe, tenho de obrigar aquela pessoa a tirar férias, por amor de Deus, ela tem de descansar, não é? Sim, se calhar aquele estigma que nós temos na nossa sociedade, eu não tiro férias, estou sempre on. Epá, errado, não é? Onde é que vais buscar a tua energia? É tão errado, por isso é que eu também digo que sou uma workaholic with band-aids, porque eu fui essa pessoa, meia culpa, não é? Portanto, agora tenho band-aids que me fazem lembrar, não vou voltar a ser assim, não é? Ou seja, tenho de parar, tenho de identificar quando o meu corpo está-me a dar os alertas e eu acho que isso faz com que sejamos melhores líderes, faz com que sejamos melhores pessoas.
não só para nós, como para os outros. E isto é super importante. Eu acho que é mesmo importante as empresas estarem conscientes disso para conseguirem avançar, porque honestamente a tecnologia é só um enabler. A MindOut como tecnologia serve para dar dados, monitorizar, partilhar, tem toda a parte de educação, tem toda a parte de consciencialização, tem toda a parte de dar tools e ferramentas para as pessoas conseguirem melhorar a si próprias, melhorar no conviver de equipa, no conviver da empresa, serem assertivos. Isto tudo ajuda, mas as pessoas têm de querer, os líderes têm de querer. Certo. E isso é core. E essa comunicação é muito importante para criar também essa awareness, para quebrar essas barreiras que tu referiste. E não temos de nos esquecer também que os próprios líderes podem estar afetos, ou a ser afetados por uma situação de burnout. Aliás, no podcast, alguns dos líderes com quem nós falámos referiram exatamente isso, que a liderança de topo, sobretudo, é uma jornada muito solitária. E onde às vezes há mais esse constrangimento em falar sobre estes assuntos, e isso depois acaba por passar um bocadinho também para o resto da organização. Da tua experiência, e disseste também, Cristina, que entrevistaste muitas pessoas, falaste com muitas pessoas, da tua experiência, quais são os sinais precoces de burnout que os líderes devem observar, e já agora como intervir de forma eficaz para que depois não haja umas consequências mais dramáticas? Certo. Olha, o nosso corpo efetivamente vai dando alertas. Há a exaustão física. Por exemplo, eu vou falar sobre a minha experiência, mas foi partilhada pelas várias pessoas que eu falei. Há dores físicas. Eu tinha muitas dores de pernas, mas não dava muito valor. Achava que o trabalho remoto estamos muito tempo sentados. Eu efetivamente estava muitas horas sentada, mas eu tinha muitas dores de pernas que desvalorizei completamente. Okay. Depois trabalhava muitas horas, não almoçava, às vezes não tomava o pequeno almoço, já só almoçava, e isto, outra vez, junto ao trabalho remoto, cria um bocado uma obsessão em que a pessoa está ali e não para, e depois são reuniões umas atrás das outras, sem um intervalo da slot, aquela slot para a pessoa respirar. Não há. Portanto, exaustão física, exaustão emocional, porque com a física também vem emocional, não é? A pessoa começa a ficar ou mais triste porque só vê trabalho, só trabalha e não tem aqueles momentos de vent out, não é? De conseguir respirar. Tem perda de eficácia. Por exemplo, eu dei por mim, graças a Deus voltei a ter a minha memória de elefante, mas eu tinha uma memória de elefante, dei por mim a perdê-la, a ter de tomar notas de tudo o que se passava. Para garantir que não perdia nada, não me escapava nada, e isso é super importante para o dia-a-dia. E este ponto, a exaustão física ou emocional é mais difícil de identificar nas equipas se nós formos os líderes do que em nós próprios, não é? E ainda para mais em trabalho remoto. Mas a perda de eficácia é algo que nós como líderes conseguimos identificar. Se nós sabemos como é que aquele colaborador costuma trabalhar e estamos a obter resultados diferentes, isso é logo um alerta. E isso, nós como líderes, é que temos a responsabilidade também de gerir isso, não é? Depois, a alienação é outra coisa que a família, os colegas, os líderes conseguem perceber. O trabalho remoto dificulta isso também, é verdade. Mas se nós conseguirmos o híbrido, eu acho que é o ideal, porque efetivamente conseguimos perceber se aquela pessoa está mais distanciada. A alienação é mesmo o distanciamento da pessoa, do próprio ser da pessoa, não é? Eu, por exemplo, o feedback que eu tinha do meu marido, que dizia: "Oh Cris, já não brincas com os miúdos, não contas nada do teu dia, só estás a trabalhar." E eu dizia: "Isto é uma fase." Ele dizia: "Mas é uma fase há um ano que estás assim, portanto já não é uma fase." E isto é super importante. A família vai dando alertas também, nós temos de saber ouvir. E eu estava naquela de: "Não, isto é uma fase, estou só como trabalho, isto vai passar." Só que realmente já era uma fase que já estava há um ano, não é? Portanto é super importante nós percebermos isto. E estes três fatores, em que a exaustão como um todo está agrupada, são efetivamente
cores para perceber a entrada neste mundo do burnout, que é, eu costumo dizer, sempre que falo sobre o tema, é um iceberg na saúde mental. Isto é a ponta do iceberg, é a ponta de entrada de um iceberg que é a saúde mental. Portanto, se entrarem nesta porta, voltem para trás, logo. Dediquem-se mesmo a voltar para trás, é crucial, é mesmo importante, mesmo. Interessante. E Cristina, obrigado por também partilhares com a nossa audiência de forma tão aberta a tua experiência, que eu acho que enriquece imenso esta conversa que estamos aqui a ter hoje. E uma das palavras que me veio à cabeça foi empatia, a empatia que se cria também com a proximidade física, e falaste muitas vezes em trabalho remoto. Hoje é uma realidade para muitos, sobretudo dos que nos ouvem, mas cria também, como tu referiste, algum isolamento. Agora aqui uma pergunta, /opinião, /conselho para a nossa audiência. Como pode a tecnologia ser utilizada para monitorizar e melhorar a saúde mental dos colaboradores, especialmente neste contexto de trabalho remoto? Olha, essa pergunta é excelente. Nós realmente hoje em dia temos tantas hipóteses que é um bocado overwhelming do que é que poderemos fazer a nível de suporte tecnológico para nos ajudar. O nosso dia a dia já tem muito ruído, a tecnologia também não facilita nisso se nós não soubermos utilizá-la corretamente. E eu vou partilhar um bocado da minha experiência porque foi também o que me levou à criação da MindOut. Eu, quando estava no meu burnout, eu só queria sair dele. E como engenheira que sou, eu queria, além da solução dada pelo psiquiatra, eu queria eu própria fazer mais. E eu não encontrei nada que me dissesse exatamente qual é que era a jornada e o que é que eu precisava de fazer. E foi isso que nós trouxemos para a MindOut. Eu convidei o nosso psicólogo, foi o psicólogo que fez comigo a jornada da saída do meu burnout, e implementámos tudo o que fizemos em clínica no digital. Portanto, garantindo que aquela jornada, que é muito clara, é tomada, nós conseguimos desta forma também ter ferramentas para não entrarmos em burnout e, se entrarmos, também conseguirmos sair dele rapidamente. Além disto, a tecnologia pode ser ajudada como a utilização de outras ferramentas para meditarmos, para aprendermos a respirar, para fazer zooms, calls com amigos, porque atenção, pode-se ir beber um copo com um amigo que esteja em Inglaterra através do Zoom, ou seja, o Zoom ou o Team Meetings ou qualquer que seja a ferramenta de voice call e video call não tem de ser só para trabalho, pode ser só também para escape, pode e deve ser usado. Então, se a pessoa está 100% remota, é super importante também do seu dia ter escapes. Eu gostava muito de partilhar uma coisa que nós concluímos da nossa investigação, que é, e concluímos, a MindOut também tem professores na equipa de investigação, e esse professor escreveu um artigo para a Harvard Business Review que realmente é verdade, que diz: o trabalho remoto faz com que as pessoas se isolem do seu buddy work. O que é o buddy work? É aquela pessoa com que nós tomávamos café ou falávamos no meio do corredor sobre alguma coisa que aconteceu e ele percebia e tinha aquela empatia natural e verdadeira, porque ele realmente percebia a situação, porque conhecia o contexto. Quando nós chegamos ao jantar e partilhamos, estamos o dia todo a trabalhar no nosso quarto, chegamos ao jantar, no nosso quarto ou no nosso escritório, ou seja onde for, é indiferente, chegamos ao jantar e contamos ao nosso spouse o que é que aconteceu do dia, e ele diz: realmente não acredito que fizeram isso. E interiormente nós estamos a pensar assim: não faço a menor ideia do que é que eu estou a falar. Falta contexto. Exatamente. Exato. E não é culpa dele ou dela, é o quê? Não é culpa dele ou dela, é o quê? Ele não sabe. E como é a mulher ou o marido que está ali a falar, inevitavelmente vai defender, quer dizer. E tu pensas assim: não estás a perceber o que é que eu estou a dizer, estás-me só a dizer que sim, e não estás a resolver aquilo no tema. E este vent out não acontece, ou seja, a pessoa não resolve e não faz o verdadeiro vent out porque aquela outra pessoa não está a perceber.
E este bodywork é perdido. E este bodywork faz com que realmente as empresas consigam fluir muito melhor sem o fator tóxico entrar dentro da própria pessoa. Não é? Porque eu estou com uma toxicidade, vou contar isto ao meu marido, ele não percebe nada, a minha toxicidade ainda está lá dentro, na realidade, não é? E só quando eu conto a alguém que percebe efetivamente o que é que eu estou a dizer é que eu verdadeiramente deito aquilo para fora. E isto tem um grande impacto. Portanto, nós conseguimos resolver isto também com a tecnologia. A tecnologia também pode ajudar para isso. Agora, não para... por exemplo, eu tenho alguma renitência relativamente à utilização das redes sociais. Porque eu acho que muitas vezes as redes sociais ainda nos vêm saturar mais. Em vez de nos ajudarem, saturam-nos mais, com mais informação, ainda nos põem a questionar, e se eu fizesse aquilo, ou se fosse assim, ou se fosse não sei o quê, e se calhar o que eu deveria era estar a ver uma série para me desligar, ou devia estar a ouvir um podcast para realmente fazer-me voar e ir mais longe no meu pensamento. Cruzamento, por exemplo. Portanto, exatamente, o cruzamento, por exemplo, que é ótimo, um ótimo podcast para nos levar mais longe. Portanto, eu acho que é preciso perceber e utilizar a tecnologia da forma correta e de uma forma direcionada, porque senão as pessoas têm demasiado e não sabem para onde é que devem ir e o que é que devem fazer. Olha, Cristina, e aqui, antes de passar à nossa próxima pergunta, dar aqui um exemplo de algo que eu implementei com as minhas equipas e que confesso que ao início estava um bocadinho curioso para ver como é que ia resultar e tem sido exatamente aquilo que tu estás a dizer. Resultou muito bem, que é o que nós chamamos Coffee and Connect, que é um slot com uma periodicidade, uma regularidade, está no calendário da equipa, onde só há uma regra: não se fala diretamente de trabalho. É para as pessoas, como eu trabalho com equipas internacionais, estão todas espalhadas pelo mundo, é uma altura em que não podendo haver, não havendo a possibilidade de nos encontrarmos fisicamente à volta da máquina de café, portanto é uma chamada virtual, onde realmente as pessoas falam dos temas que gostam. Isto permite as pessoas conhecerem-se melhor e depois acaba às vezes por haver um bocadinho desse vent out nessa e noutras questões, porque há uma proximidade que às vezes o trabalho remoto acaba também por quebrar e com estas iniciativas acaba-se por conseguir trazer as pessoas juntas. Portanto, recomendo completamente estas sessões de vent out. Não é obviamente durante as 8 horas do dia de trabalho, mas com alguma regularidade. André, isso é espetacular e já agora, se puder dar um conselho, façam disso, ou seja, é time slot fixa, não substituam por reuniões, não, é o que nós na MindOut chamamos non-negotiable routines. Não é negociável, aquilo tem de acontecer. Exatamente. Porque é para o bem-estar das próprias pessoas, é super importante. E André, eu depois até gostava, se pudesses futuramente dar feedback sobre isso, que eu acho que é super importante. Como é que evolui, porque eu acho que isso ainda faz com que o trabalho corra melhor, porque cria amizade. Exatamente. E isso é super importante na colaboração. E o trabalho remoto dificulta muito isso. E posso dizer, pelo menos pela minha experiência, como eu disse, ao início estava um pouco renitente para ver como é que ia funcionar uma parte social via Teams ou via Zoom, mas os resultados que nós vimos, exatamente como estás a dizer, da proximidade das pessoas, foram imediatos. Não foi uma questão de semanas ou de meses, e algumas das pessoas eram novas na equipa, mas o resultado foi imediato. As conversas que começaram a acontecer depois a nível individual sobre temas de trabalho e aumento de produtividade foram claríssimos. E muito devido a este ambiente, e como tu dizes, recorrente, portanto está no calendário de toda a gente já para o ano inteiro, não é algo que se vai marcando ad hoc, e que as pessoas participam muito ativamente, têm muita aderência, mas realmente o boost de produtividade foi notável de forma muito rápida. E nós estamos aqui a falar de empresas, de corporações, de equipas grandes, e eu gostava de trazer agora aqui um bocadinho a conversa para quem ainda vai entrar nesse mercado de trabalho, que são os estudantes universitários e a vida que levam nas universidades. Isto é também um público, julgo, importante para vocês. E Cristina, eu gostava de perguntar,
Porquê é que isso acontece? Porquê é que é um público importante para vocês? E porquê é que eles também têm que ter cuidado com este tema do burnout? Olha, a MindOut realmente ficou disponível para a sociedade, para qualquer trabalhador e para as empresas também, com a componente mais de inteligência artificial e analítica. Mas com o continuar da investigação, realmente parei-me e à medida que fui falando com as empresas, fui-me realmente apercebendo que a geração Z, que é a geração que está agora a sair das universidades e entrar no mercado laboral, já vem saturada. Ou seja, até foi um estudo muito recente feito pela Deloitte que mostra que 60% da geração Z já teve um burnout. 60% é imenso. É assustador. E depois também comecei a entrevistar estudantes. Entretanto, o governo português também em outubro lançou um programa para promoção de saúde mental nas universidades e os números de patologias mais graves começam a aumentar de ano para ano de uma forma bastante assustadora. E dessa forma também surgiu a ideia de criar a MindOut também para estudantes universitários. Porquê? De forma a mais recentemente dar ferramentas e metodologias de psicologia cognitiva comportamental para os estudantes conseguirem gerir triggers que façam ter emoções mais nocivas. Dado o panorama também em que o mundo se encontra neste momento, 2 guerras, uma instabilidade económica surreal, não vamos entrar isto não é um podcast político, portanto nem vamos entrar para o estado da nação, como se costuma dizer. Portanto, efetivamente, as gerações que vão agora entrar no mercado de trabalho têm grandes níveis de incerteza sobre o seu futuro e isto é assustador. Além disto, toda a mobilidade que hoje vivemos no mundo global, a questão da mobilidade também traz muitas incertezas, afastamentos do que é core e do que é familiar e das ajudas, e isto tudo faz com que estas novas gerações também tenham maiores desafios em viverem em sociedade, tenham maiores desafios em entrarem no mercado de trabalho porque está saturado, porque está efetivamente saturado, e hoje em dia com o LinkedIn, com as redes sociais, com tudo, parece que tudo é muito mais difícil porque toda a gente está numa constante corrida e isto faz com que as novas gerações entrem desgastadas já estão desgastadas e depois vão começar a trabalhar com um nível de exigência muito superior quando já estão exaustas. Portanto, é normal estes números também serem tão elevados. E por isso é que nós decidimos, e por acaso até acabámos de lançar esta semana a MindOut para estudantes, com efetivamente o objetivo de que eles possam monitorizar e ter ferramentas para se conseguirem perceber, gerir o seu tempo, gerir as suas emoções, serem mais assertivos, perceberem a questão dos exames, perceberem a questão dos estudos, dos trabalhos de grupo, efetivamente o que é que podem fazer para melhorar e ter também eu quando entrevistei estudantes havia muito, mas eu não quero que me vejam bater na porta do gabinete de psicologia. Isto é mesmo, é o problema do estigma, não é? Eu não quero que saiba, eu não quero que se fale, pronto. E isto existe muito nos estudantes. Já existe no mundo empresarial, quando mais nos estudantes, não? É fraco, porque não consegue, é fraco aquele estigma que existe. Bem, em Portugal há imenso, isto é só para fracos. Mentira. Pronto, FYI, diga aqui, para toda a gente ouvir, não acontece só aos fracos. Não acontece só aos outros. Nem há esse conceito de fracos e não acontece só aos outros, exato. E não há isso não existe, ok? Isso é, não quero dizer, não sei como traduzir, mas é bullshit. É treta. É treta, obrigada. Mas isso é treta. Portanto, é super importante já desde novos acabarem com esse estigma, e a MindOut ajuda também muito nisso
porque não há o bater na porta, é possível marcar uma ação com um psicólogo sem ninguém saber, há toda a questão do anonimato que ajuda a falar, e eu falo, e agora também um bocado pelas pessoas que eu falei, que eu entrevistei, quando a pessoa começa a falar sobre isto e a falar sobre os temas de saúde mental, é quase como se entrasse uma bolsa de oxigênio e a pessoa conseguisse ainda falar mais. É mesmo a questão da normalização, é super importante. E se nós já conseguirmos que os estudantes normalizem isto, vamos criar empresas muito melhores. Seguramente. Okay? E aqui um grande impacto também, e eles acabam por ser os nossos futuros líderes. É o nosso futuro! São o nosso futuro! Portanto, é preciso terem desde logo essa consciência. Cristina, excelente conversa sobre um tema tão importante como o burnout, e esta componente toda de saúde mental que é tão relevante. Chegamos aqui ao final da nossa conversa. Queremos agradecer muito o teu tempo, a disponibilidade e todas estas ideias que trouxeste sobre esta temática. Tenho certeza absoluta que vai deixar muitos dos nossos ouvintes a pensar no tema. Pessoalmente, eu fiquei a pensar bastante mais nisto. Boa, obrigada. Hoje Ainda bem, isso é bom. Hoje estivemos aqui como convidada a Cristina Fraga, que partilhou connosco vários conceitos tão importantes como implementar programas de apoio a nível psicológico, como utilizar a tecnologia para a monitorização contínua desta situação de saúde mental e burnout, fomentar a cultura de um trabalho sustentável e saudável, e também sensibilizar para a importância do self-care, também aqui uma componente muito importante. Cristina, esta é mesmo a última pergunta. Se os nossos ouvintes quiserem saber mais sobre ti ou mais sobre a MindOut, onde é que vos podem encontrar online? Podem ir a www.mindout.me, me, de eu, e também nas redes sociais, mindout.me, no Instagram e no LinkedIn, onde partilhamos efetivamente experiências e jornadas mais da empresa como empresa, e partilhamos também da própria MindOut. Mas eu aconselho a irem ao mindout.me, porque acho que faz com que consigamos uma jornada clara, crescer e tornar o mundo mais sustentável. Muito obrigado, Cristina. Quanto a nós, podem Obrigada, também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como o LinkedIn, YouTube ou Twitter, e também no Instagram. Convidamos a subscrever a nossa newsletter. Por agora despedimos-nos. Mais uma vez, Cristina, muito obrigado e até breve. Obrigada. Até breve. Até breve, obrigada.